Eu queria começar uma sequência de vídeo aqui com vocês para que a gente possa bater um papo mesmo, conversar. Eu ainda não tenho seguidores para poder fazer live ao vivo. Minha ideia é que no futuro eu consiga fazer essas lives ao vivo, né? Mas enquanto isso, eu vou soltando uns vídeos aqui. Eles serão um pouco mais longos, mas a ideia é a gente conversar e poder falar sobre os temas. Normalmente o pessoal do marketing digital, né? Eles não indicam muito fazer vídeos muito longos aqui no Instagram, mas não tô nem aí para eles. Eu vou fazer aquilo que eu acredito que é o que eu preciso fazer, né? Aquilo que funciona para mim, aquilo que é a minha personalidade e aquilo que eu consigo fazer e tentar ajudar o máximo de pessoas naquilo que posso dizer, naquilo que eu sou bom, né? Que é conversar, que é poder aqui bater um papo mesmo, um a um, olho no olho, podemos dizer assim, para que a gente possa, para que eu possa ir compartilhando aquilo que vou aprendendo, aquilo que vou vivendo e aquilo que pode te ajudar na ordenação das finanças da sua casa e da sua família, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro papo aqui eu queria trazer os 3 erros mais comuns na organização financeira das famílias. 3 erros mais comuns na organização financeira da família. Na verdade, eu não vou nem trazer três, eu ia dividir, né? Fazer uma parte hoje, uma parte amanhã, mas eu vou aprofundar, então não serão três. Estou mudando aqui o cronograma do vídeo neste exato momento. Serão 7 erros, os 7 erros mais comuns na organização financeira das famílias. O primeiro erro da minha listinha aqui, eu coloquei não juntar as contas, não fazer uma conta conjunta para o casal. Isso acontece muito. Normalmente um casal que está casado, dependendo da situação, eles não casaram na igreja, então eles não têm ainda essa noção de que um casamento, quando nós casamos, nós nos tornamos um só. Eles ainda vivem uma vida muito separada, né? Muito como se um tivesse dinheiro, o dinheiro fosse de um, o dinheiro fosse de outro. Isso acaba individualizando muito a família, né? É importante que você entenda que a partir do momento que você recebeu o sacramento, que você casou, você se tornou um só com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, não existe mais essa separação. É muito importante que você tenha essa conta conjunta que vai unir não só o que o casamento uniu, mas vai unir também todos os seus bens, todas as suas finanças, e até pensando naqueles que a esposa fica em casa, que tem até um único provedor ali na casa, né? Então, se acontecer alguma coisa com você, como que a sua esposa vai conseguir ter acesso a, ao dinheiro para poder pagar as contas, para poder viver, para poder sobreviver? Então, pensando nisso também, é muito importante que todos nós que somos casados tenhamos uma conta conjunta, porque ali a gente centraliza tudo, ali a gente organiza tudo, toda saída, toda entrada fica apenas em um lugar só, porque quanto mais situações, quanto mais possibilidades você tiver para poder queimar dinheiro, para poder sair dinheiro do seu orçamento, mais difícil fica. Então, quando você centraliza tudo isso em um lugar só, as coisas começam a se organizar já, começam a se ordenar melhor. Então, o primeiro erro seria não ter essa conta conjunta. Então, se você não tem, busque fazer, tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, tá bom? O segundo erro, fazer dívida sem conversa. Isso aqui é uma coisa de louco, assim. Como casais conseguem viver juntos e fazer dívida sem conversar, fazer dívida sem falar um com o outro, né? Isso tem até um nome técnico que se chama infidelidade financeira. Você não pode, não deve
levar essa infidelidade financeira para sua casa. O nome já é muito expressivo, né? O que é uma infidelidade? É você trair, você mentir, você fazer algo ruim para sua esposa, para seu esposo. Então, assim, toda dívida, todo comprometimento do seu orçamento precisa ser conversado com a sua esposa, com o seu parceiro. Isso é uma coisa muito importante, porque na maioria das vezes você vai se comprometer com algo muito a longo prazo, com um valor grande, e vocês precisam tomar essa decisão juntos, porque os frutos dessa decisão serão dos dois, mas as dificuldades dessa decisão que pode gerar no seu orçamento não pode ser apenas de um, porque vocês são um só, e isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Vocês são um só, então é preciso conversar. Nós precisamos conversar quando nós vamos tomar decisões financeiras que impactam o orçamento da casa, que impactam o orçamento da família, para que a gente possa tomar uma decisão realmente em conjunto. É muito ruim você fazer uma dívida e não contar para o seu esposo, ou não contar para sua esposa, e ela descobrir depois que a dívida já aconteceu, que você já não consegue mais reverter e que você já comprometeu o orçamento da sua família. Então não leve a infidelidade financeira para sua casa, para sua família. Esse é um erro gravíssimo. O terceiro erro, não conversar sobre orçamento. Isso aqui também é algo que impacta bastante. Então, muitas vezes os casais não conversam sobre o dinheiro na mesa, não conversam sobre o dinheiro nas conversas que eles têm no dia a dia, não tem uma rotina de organização financeira. Então, não tem uma rotina de sentar semanalmente, às vezes não precisa ser um dia específico, se vocês dois vão parar só para fazer isso, mas às vezes vocês estão num jantar, estão em algum restaurante, conversar sobre as coisas, sobre o orçamento, se necessário, e assim, eu até recomendo muito que vocês tenham um dia específico para fazer isso pode ajudar bastante, mas é necessário conversar sobre o orçamento dentro da sua casa. Conversar sobre o orçamento de forma bem mais equilibrada, mas também com os seus filhos, para que eles possam ir entendendo a importância de cada gastos. E quando você conversa, uma coisa que acontece é que a culpa não fica apenas para uma pessoa. Se você tem infidelidade financeira, se a responsabilidade do orçamento é só de uma pessoa, quando der ruim, quando tiver com a conta negativa, quando tiver com o cartão de crédito estourado, é só essa pessoa que vai ficar com o peso dessa dificuldade. Então, se vocês conversam, se vocês tomaram decisões em conjunto, se vocês consultaram um ao outro para poder tomar a decisão, quando der ruim, a decisão é dos dois. Então, o peso não fica só em uma pessoa, só em do esposo ou da esposa, né? Então, fica podemos dizer assim, uma guarda compartilhada do problema, e vocês vão conseguir resolver isso de forma muito mais fácil do que se isso tivesse apenas em uma pessoa. Então, é necessário conversar sobre as finanças. Isso precisa se tornar uma rotina na nossa família, de conversa sobre as finanças, de conversar sobre os objetivos financeiros, de conversar sobre o orçamento em si. Isso vai ajudar muito você a organizar as finanças da sua casa e da sua família, né? O quarto erro, não delimitam limites para as despesas. Então, na maioria das vezes, saem gastando e não colocam limites para acompanhar, né? Se aquilo que vocês incluíram no orçamento está ok ou não está ok, se ultrapassou ou não ultrapassou, para que possa realmente ter um controle das despesas, possa realmente ter um acompanhamento
Porque tudo aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. A gente não controla, a gente perde completamente o fio da meada, né? As coisas nós vamos gastando sem muito pensar, sem muito organizar, porque hoje também a gente tem uma coisa que não acontecia antes, porque hoje acabou a fricção. Não sei se você percebe isso, acabou a fricção no gasto. Então, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente passa um Pix e vai rapidinho ali, o Pix já passa, não tem fricção nenhuma. Antigamente, quando você precisava comprar uma coisa, você precisava tirar da carteira o seu dinheiro, você precisava contar o seu dinheiro, e contar você ia se deparar, falar, ó, pô, isso aqui está muito caro, eu vou dedicar tudo isso de dinheiro mesmo para comprar esse bem que eu quero. E aí você conseguia pensar e refletir se fazia sentido. Mas hoje não, hoje acabou quase que completamente essa fricção. Então é muito fácil você gastar, você vai numa padaria, vai num shopping, vai em qualquer um lugar, é assim, ó, pro dinheiro sair da sua conta. E aí sem essa fricção, você acaba não percebendo realmente o valor, não dá o valor devido que você deveria dar ao seu dinheiro, porque imagina assim, você ganhar X valor lá por hora. Então, se você vai comprar vamos supor que você ganha R$ 50 por hora. Se você vai comprar algo de 100, são 2 horas do seu trabalho. Quando você começa a perceber isso, isso vai te ajudar mais a dar esse devido valor, né? Então, delimite essas despesas e acompanhe em conjunto, né? O quinto erro é brigar por causa de dinheiro. Já é fato, já é dado que assim famílias e famílias estão se separando por causa de dinheiro, por não ter as finanças ordenadas e também porque o que eu entendo, tá? Eu falo muito da ordenação financeira, né? Eu acho que esse aqui é o meu grande diferencial. Quando nós estamos com as finanças ordenadas, a primeira coisa que nós entendemos é que o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida. E com isso eu não quero dizer de forma alguma que ele não é importante, tá? Não sou desses. O que eu quero dizer é que tem algo maior que você precisa ordenar, que o dinheiro ele é uma ferramenta boa que você precisa buscar, precisa querer, precisa desejar, e no mundo de hoje é cada dia mais necessário, né? Mas que não é ele que guia a sua vida. A sua vida tem um princípio único. Esse princípio é Deus. Ele é o ordenador da sua vida. Então, quando nós ordenamos nossas finanças, entendendo que o dinheiro é uma ferramenta e não o nosso Senhor, as coisas começam a criar uma clareza maior, entende? E aí o dinheiro ele não vira o rei da nossa família. O dinheiro não deve ser motivo de briga na nossa casa, na nossa família. Não podemos colocar o dinheiro num patamar que ele seja responsável por separar a sua família, por separar o seu casamento, o seu matrimônio. Porque o dinheiro vai e vai, vem e vai. O dinheiro é uma ferramenta que vem e vai. Não, assim, não tem muito o que falar. Quando você morrer, você não vai levar seu dinheiro. Seu dinheiro não vai estar com você lá. Sua conta bancária não vai estar com você. Quando você passar por uma situação difícil, o dinheiro pode te ajudar, mas quem vai estar realmente te ajudando é a sua esposa, é o seu esposo, são os seus filhos. Então, uma coisa que precisa ficar muito claro é que o dinheiro não pode ser motivo de briga dentro da sua casa. Toda situação financeira é possível resolver, independente qual seja. É possível resolver. Mas não podemos deixar que essa situação financeira seja um motivo de separação,
seja motivo de discórdia, seja motivo de confusão dentro da sua casa. Então não coloque o dinheiro nesse patamar, tá? Então, isso é muito comum acontecer, tá? Já tem dados do Serasa, dados de várias pesquisas aí que dizem que os casais, e muitos casais estão se separando por causa de dinheiro. Isso acontece porque eles ainda não entenderam o que realmente é um matrimônio, né? Eu não sei quanto desses casais são casados na igreja, tem o sacramento do matrimônio, mas imaginando que no geral eles entendem o que é o casamento, o dinheiro não deveria ser um motivo para separação, tá? Jamais, de forma alguma, o dinheiro não deveria ser um motivo para separação. Todo problema ou situação que tem a ver com dinheiro é possível se resolver, tá? Sexto erro, não perdoam os erros do passado. Então aqui acontece muito, o casal, nós sentamos para conversar com o casal e voltando lá no erro 2, né, da infidelidade financeira, o casal, uma das pessoas fazem uma dívida e que comprometeu o orçamento. E ele já se arrependeu, já conversou, já alinhou, mas a todo momento esse erro volta nas conversas porque um dos membros dessa família não perdoou. Realmente não perdoou o erro que foi cometido lá no passado, e por isso fica um jogo de culpas, né? Um joga a culpa para o outro e a situação fica muito desgastante. E voltamos no. Se você perceber, os erros se conectam muito, muito, né? Um erro vai conectando no outro. Aí volta na situação do erro 5, que são as brigas por causa do dinheiro. O que aconteceu, aconteceu. Se der para mudar, tem que mudar. Mas se não der para mudar, é necessário aprender com esse erro e olhar daqui para frente. Perdoar e olhar daqui para frente. Não podemos ficar com ressentimento. O que é um ressentimento? Ressentimento é um sentimento sempre novo. Então, se eu tenho um sentimento ruim, eu sempre fico renovando esse sentimento, trazendo esse sentimento na minha mente, nas minhas conversas, e causando esse ressentimento. Então, é necessário perdoar os erros do passado, aprender com eles e olhar daqui para frente, tá bom? Sétimo erro, achar que somente o outro está errado sempre. Então, isso também acontece muito. O casal, ele sempre joga, se não há essa comunhão, essa união, o casal, os membros daquela família ali, eles ficam um jogando a culpa para o outro. Então, as finanças estão ruins porque você fez isso, as finanças estão, o orçamento está ruim porque você fez aquilo. E aí, assim, onde há divisão é impossível ter ordem. A ordem, ela parte do princípio que as coisas são hierarquizadas, que as coisas estão organizadas. Num casal que só vive brigando por causa do dinheiro, que só vive jogando a culpa um para o outro, é impossível ter ordem. Então, não podemos ficar com esse de ficar jogando a culpa por outro. Não, o erro está nos dois. Ponto final. O erro está nos dois e os dois precisam resolver. Sentar junto, olhar daqui para frente e resolver o erro. E manter o segmento do plano que vocês definiram para resolver o problema financeiro. Não é A ou B que fez mais ou menos problema. Não, aqui é uma pessoa só, é um financeiro só, é um orçamento só. E vocês dois juntos precisam resolver. Separado não vai dar para resolver. Um jogando a culpa para o outro vai ser muito difícil resolver. Agora, se os dois estiverem na mesma comunhão, na mesma união, pode demorar, mas a situação vai se organizar.
Esses são os 7 erros aí que eu consegui pensar aqui para a gente bater esse papo. Eu vou tentar criar uma rotina, deu um vídeo aqui de mais ou menos 20 minutos, criar uma rotina de vídeos como esse, porque eu acho que tem um algo aí para compartilhar com vocês que pode ajudar, tá? Um pouco disso eu falo na minha masterclass. Lá a gente vai tratar bastante sobre alguns temas que acaba gerando essa desordem, né? Então, se você se interessar, você pode procurar, o link está na minha bio. Mas já esse conteúdo aqui, já esses pontos, eu acredito que se você meditar, se você refletir, pode te ajudar muito a ordenar as finanças da sua família. Então, guarde isso. A sua família, ela não pode se desfazer por causa de problemas financeiros. Todo problema financeiro, ele é possível de se resolver. E a sua família não pode padecer por causa disso. Até mais. Valeu!